Fato. Então, primeira situação. Quero ter uma vida melhor? Aceita o seu corpo. Se não tá legal, você tem como fazer. Vai para uma academia. Não gosta de academia? Vai andar, vai nadar, vai fazer um esporte, vai tomar sol. Escolha, prefira ser uma pessoa e goste de você como você é. Dá para transformar? Dá. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I meet inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja muito bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro semanal para discutir a boa e velha comunicação. Aqui você vai encontrar sempre um profissional da comunicação diferente, compartilhando as suas histórias de vida, insights e, claro, boas práticas para desenvolver a sua comunicação. Então, vem comigo que você vai passar de ano agora. Quem está na minha frente aqui para estrear episódio número 1 do Comunica Play, um grande amigo e parceiro, Roberto Caruso. Caruzão, seja bem-vindo. Grande Edgar, assim, olha, vou falar, o primeiro falou que a primeira a gente nunca esquece, então eu tô muito feliz de estar com você, um cara que, assim, a gente se conheceu já faz um tempo, eu te considero um excelente comunicador, vejo o quanto você tem investido nesse trabalho para proporcionar para as pessoas, enfim, melhores práticas de comunicação, e a gente vai falar sobre isso. Então, você que está com a gente, se liga, porque hoje tem diversão, tem comunicação e tem muita coisa bacana para a gente trocar com as pessoas. Boa, Caruso. É um prazer te receber. A gente se conectou há alguns anos aí, acidentalmente, né, no Epicentro, lá, o evento em Campos do Jordão, do louco do Ricardo Jordão. Cara, e a gente veio ali gravando um vídeo no caminho, na volta, foi 3 horas de viagem, conheci muito mais a sua história. Já tínhamos um ponto em comum, uma conexão com o Pablo Martim, nosso amigo em comum de longa data, de tempos de venda a mais. Pablão, forte abraço. E, cara, é um prazer te receber aqui para inaugurar, estrear o Comunica Play. Quem é Roberto Caruso na fila do pão da comunicação? Quem é você na fila do pão? Essa frase é linda, cara. Bom, Roberto Caruso é esse que vos fala. Na verdade, assim, eu acho que a comunicação, Edgar, sempre esteve presente na minha vida, sempre, desde pequeno, né? Eu falo que quando eu era pequeno eu era muito arteiro, né? Então já era uma expressão de comunicação. E aí, assim, na trajetória da minha vida, eu sempre estive em lugares onde a comunicação era o principal ponto para poder lidar com as situações. Então, assim, eu vim numa trajetória de infância muito bacana, vim, assim, na minha parte de adolescente, eu já trabalhava em grupos de jovens, então, assim, eu fazia parte de grupos de jovens, a gente já interagia com as pessoas que cuidavam de outras crianças em creches. Depois eu fui para a área de acampamento, então, assim, acampamento, eu fui acampante, aqueles acampamentos de escola, sabe? Sei. Desde os 7 anos eu fiz a trajetória. Olha só, com 7 anos, meu primeiro acampamento foi em Campos do Jordão. Tinha um acampamento que chamava A Toca. E eu gostei tanto de ficar lá que quando meus pais vieram me buscar, eu falei, mãe, deixa eu ficar mais uma temporada. Que delícia. Então eu fiquei, foi a primeira temporada de 15 dias que eu fiquei sozinho, quer dizer, sozinho lá no acampamento. Sim. E onde, o que mais a gente fazia Mas você era escoteiro? Brincar. Não era escoteiro. Eu fui lobinho. Não fui escoteiro, mas era acampamento desses acampamentos de férias de escola mesmo. E aí nessa trajetória, né, Edgar, eu fui sempre utilizando a comunicação, a música, né, porque com 11 anos eu ganhei meu primeiro violão, então assim, eu comecei já a mexer com a música também, tudo que era expressão verbal, não verbal, já era uma coisa que estava ali ebulindo em mim, né? E chegamos aqui agora, depois de praticamente mais de 5 décadas, estamos aqui, né, comunicadores e transformadores, agentes de transformação, que é, como eu considero, o bom comunicador, ele é um agente de transformação. Então, cara, é um prazer imenso estar aqui com você, cara. Cara, já começou botando pilha na tua história. Caruso, toda a história, ela, claro, né, a gente tem muitas lições que eu quero extrair da sua história de vida. E a gente encontra sempre alguns milestones, alguns pontos que marcam, algumas bifurcações, como a gente fala no storytelling, o incidente incitante, né? Quando a vida toma uma direção que você fala, cara, minha vida nunca mais será a mesma. Eu conheço a sua história, mas eu queria recapitular alguns pontos, alguns pontos interessantes da sua história. O que você aprendeu com isso? Então conta aí pra gente. Cara, vamos fazer a linha do tempo, então. Eu gosto de fazer a linha do tempo porque, assim,
para você que está escutando a gente, a linha do tempo que é, se você pegar e achar que você... Vamos supor que você viva 80 anos, né? Numa linha breve, você coloca, né? Do 0 aos 10 anos, você vai ter o melhor momento onde você vai ter mais criatividade, você vai ter mais imaginação e onde você tem as suas experiências de explorar mesmo, né? Então, assim, tem estudos que mostram isso. Quando você chega nos 11 anos, e é bom falar isso, nos 11 anos, a gente hoje estaria mais ou menos no 6º ano. A gente começa a já não ter tanto estímulo para a criatividade, para a nossa arte, para a comunicação. Por quê? Nos 11 anos, quando você chega no 6º ano da escola, começam a vir aquelas matérias. Química, biologia, física, história. E aí você começa a ser embotado. Aí se você tem filho pequeno, presta atenção no que eu vou falar. Edgar, quando chega entre 10 e 12 anos, cara, a gente tem, sabe quantas aulas de educação física na escola? 2 por semana. E a gente e parte de não só educação física, a parte de artes, a gente tem uma aula mais ou menos. Então, a gente não é estimulado a partir dos 12 anos a ser mais criativo. E aí começa toda aquela história da adolescência, dos 12 até os 17, 18. Não, porque lá a vida é você matar um leão por dia. E aí você começa a entender que o mundo é opressivo. E aí eu não me comunico mais. Boa. E aí os pais, não tem escola... você lembra de alguma aula de comunicação ou relação interpessoal na escola? Zero. Não tem. Não tem. E aí, assim, a gente vive é mais ou menos como o Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar. Aqui não é nem deixar a vida me levar, é do jeito que a vida me levar. E aí, dos 12 aos 17, vem aquela coisa de cursinho, faculdade e tal. Qual é o conselho já de cara aqui no Comunica Play? Não viva para trabalhar. Trabalhe para viver. E aí, cara, quando você chega lá na carreira da empresa, você está tão envolvido nesse negócio, sabe? Que chega uma hora e fala assim, não, eu vou guardar dinheiro, porque daí eu vou guardar dinheiro e eu vou ter uma aposentadoria. Aí você chega lá com seus 50 anos e fala assim, 50, 55, se você se deu bem, hein? Sim. Se você se deu bem, aí você chega lá e aí você vai para a tua aposentadoria. Aí você não sabe o que fazer. Só que como a longevidade cresceu, a gente hoje, o ser humano vai, no Brasil, mais de 75 anos, vida média, o que você faz dos 55 aos 75? 20 anos, se você não tiver um bom investimento, se você não tiver um trabalho bem feito, esse dinheiro vai acabar e você vai ficar num perrengue no final da vida. Desculpa, não é drama, tá? Então, o que eu fiz? Nessa linha de tempo, eu respeitei os incidentes incitantes, que foram exatamente o quê? Eu fui entendendo que quanto mais eu vivo no presente, mais eu tenho menos expectativas. Quanto menos expectativa eu tenho, cara, melhor eu consigo fazer. Então, assim, com 15 anos, eu tive uma proposta do meu pai de ir para fora do Brasil fazer um intercâmbio. Eu não quis ir, eu quis ficar com os meus amigos. E foi a melhor escolha que eu fiz. Eu não fui um bom aluno de escola, Edgar. Eu fui aquele cara que estudava só no último trimestre, no último bimestre. O que eu fiz? Eu não gostava de estudar porque aquilo que estava na escola não tinha um interesse, eu não tinha um interesse genuíno. Eu tinha que engolir aquilo. Então, quantas coisas as pessoas estão engolindo porque não é o que atrai a vida delas? Quando eu fui para a faculdade, eu escolhi, quero fazer comunicação. Cara, fui um dos melhores alunos da minha turma. Mas a grande mudança foi sair da experiência corporativa e ir para o teatro. O teatro foi uma grande quebra, essa foi a primeira quebra. Fui para o teatro. No teatro eu percebi que eu ia morrer de fome. Porque o artista, ele é um idealista, muitas vezes. Então, ele vive pela arte e ele tem que abrir mão de determinadas coisas que são confortos. Então, assim, ele não vai naquele restaurante caro, etc. e tal. Quando eu fui para o teatro, olha só como a vida é linda, né? Me colocou pessoas que tinham tido experiências fora do Brasil. E foi aí que eu encontrei um cara, que é o Fernando Vieira, um grande amigo meu, casado com a Suzy Rego, uma atriz reconhecida. Sim. E ele estudou comédia dell'arte lá na Itália. Aí eu perguntando, ele falou, o que eu fiz? Eu larguei tudo aos 29 anos e fui embora para a Itália. Vendi carro, vendi prancha de surf, vendi violão, saí do apartamento que eu dividia com um amigo meu, fui para a Itália e aí, cara, como você já conhece um pouco, na Itália eu fiz 3 meses de comédia dell'arte e aí depois eu estava assim, sarado de arte.
conheci um grupo de saltimbancos. Eu ia voltar para o Brasil, mas eu não voltei, galera. O que eu fiz? Os caras me convidaram para para acompanhá-los num trabalho. Eles iam ficar 4 meses viajando ali de Roma até Rimini, que é no sul da Itália, parando em várias cidades, fazendo as apresentações deles de teatro. Cara, eu embarquei 5 meses como andarilho de arte na Itália. Pausa. Quando você sai da Delarte e vai pro Saltimbanco, como é que foi essa tomada de decisão? Você se lembra o que passou pela tua cabeça e por que você se escutou e se jogou nisso? Cara, quando eu fiz o curso de comédia dell'arte, eu percebi que aquilo era muito potente, porque não pelo teatro, pela possibilidade de expressar aquilo que eu tinha dentro de mim. Claro que dentro de um segmento da arte, a comédia dell'arte, que vem do século XVI, é um dos grandes expoentes da expressão artística. Então, assim, o que acontece? Eu me achei, eu falei assim, eu quero isso para minha vida. Então, nesse momento, tudo que eu tinha no passado, eu não tinha aquela coisa, vou voltar para algum lugar. Eu só olhava para frente, cara. E foi isso que me fez tomar a decisão. Não, eu vou andar para frente. Mas eu não tinha nenhuma responsabilidade, eu não tinha um emprego para voltar, eu não tinha uma casa para voltar. Foi diferente, não é assim, sabe? Fui na louca. Eu sabia onde eu estava e eu tinha dinheiro para poder, enfim, me sustentar. Mas o que eu vivi nesses 5 meses, junto com o que eu vivi na preparação dos 3, foram quase 8 meses de arte todo dia. Eu só voltei porque meu dinheiro acabou. Aí quando o dinheiro acaba, você fala, vou voltar. Bate na bundinha, você volta. Só que quando eu voltei pro Brasil, eu voltei assim, eu tava o bicho de arte. E aí eu voltei para onde? Para a casa de papai e mamãe. E foi ótimo, eles me acolheram. Só que quando eu voltei pro Brasil, eu confesso para você que eu fiquei totalmente, sabe? Aí vem na jornada do herói. Tomei uma pancada na cabeça, voltei para um lugar e eu não sei o que fazer. Aí eu fui fazer o quê? Fui visitar meu antigo emprego. E a Vera, que é uma grande amiga até hoje, que foi minha chefe, conversamos e ela falou assim, Caruso, quer voltar? Quase 2 anos fora já. Eu falei, não, olha, quem anda para trás é siri, quem anda por lado é caranguejo, entendeu? Eu falei, não posso voltar, não dá. E ela, olha só, mundo corporativo, viveu uma história na Bienal Internacional com artistas e falou, olha, trabalhamos com uma empresa que fez esse trabalho, vai lá. Cara, resumir, fui lá, eu era o ator mais contratado deles, porque eu mandava muito bem. Então, assim, ali eu comecei a ver que existia um campo de trabalho, eu podia ganhar dinheiro, né, fazendo aquilo que eu mais gostava, que era atuar. Só que não no teatro. Então, em eventos, eu ganhava mais do que se eu fosse trabalhar numa peça de teatro. Então, comecei a pirar. Chegou uma hora que aquilo cresceu tanto, Edgar, que daí eu fiz o quê? Falei, poxa, eu sou formado em publicidade, sou pós-graduado em marketing, falo 3 línguas e eu vou ficar aqui de ator de uma empresa? Aí resolvi mudar, virei empreendedor. E aí, cara, empreendedor, isso em 1995. Eu tô falando de muitos anos, cara. São 30 anos a brincadeira. Então, assim, cara, eu virei empreendedor e comecei a construir as minhas próprias partes de trabalho. Comecei a trazer os atores. Eu tive quase 70 atores dentro da estrutura, né, da Comedians dell'Arte, que foi a primeira empresa de entretenimento. E, cara, aí assim, a gente começou a trabalhar para as principais empresas multinacionais, começou a crescer muito. E eu comecei a criar as entidades da alegria, que você conhece. E aí, nesse momento, você começou a entender o quão pleno e feliz você poderia ser nessa jornada? Exatamente. E tudo por conta do quê? Do começo da comunicação, cara. Tudo começou porque eu honrei aquela característica de ser um comunicador nato. Só que o que eu quero falar para a galera, você não precisa ser um comunicador nato, porque a comunicação está em todos. Ou seja, você pode desenvolver. Que é isso que você faz com maestria? Eu também, de alguma forma, faço isso. Quando você desenvolve a sua comunicação, quando você se expressa de maneira entusiasmada, como eu estou agora, entusiasmado de estar falando a história, cara, você acorda as partes de comunicação do outro. Quando a pessoa, assim, às vezes o pessoal fala assim para mim, Edgar, pô, Carlos, mas você consegue fazer as pessoas rirem. Eu falei, eu não faço ninguém rir, eu me divirto. Todo mundo sabe, eu, você, o Clécio que está aqui com a gente,
Quando você tá com alguém que essa pessoa se diverte, cara, você começa a se divertir. Exato. Você já viu tem aquele vídeo, né, que mostra que o cara tá no tablet no meio do metrô, aí o cara começa a dar risada, aí todo mundo começa... Por quê? Porque, a comunicação, a nossa primeira comunicação é o sorriso. Eu falo, a primeira comunicação da gente é sem som. O sorriso é a primeira palavra sem som, que não tem consoante, que não tem vogal. Você abre um sorriso, você já despertou alguma coisa na pessoa. E aí é que começa. Então, cara, nessa trajetória, eu tive uma outra experiência, mais uma das, né, mais uma das esquinas que aconteceram. No meio desse trabalho, eu conheci vários atores fantásticos, e o Edu, que além de ser um ótimo ator, é um ótimo cantor também, ele tinha um trabalho de final de semana. Aí ele um dia chegou para mim e falou assim, Caruso, você consegue me substituir nesse trabalho de final de semana? Porque pintou um outro trabalho, eu vou ganhar mais. Eu falei, beleza, o que é? Eu falei, não, depois eu te conto, cara. A gente se encontra lá na Francisco Morato. Eu falei, cara, vem uma roubar. Daí ele vira para mim e fala assim, você tem roupa de palhaço? Eu falei, tenho uma roupa de palhaço. Tá. Mas o que é, Edu? É festa de criança? Porque eu já tinha feito, né? Antes mesmo de virar ator, eu já tinha feito festa de criança por causa do acampamento. Aí ele falou, não, cara, relaxa, vem comigo. Eu falei, pô, esse cara tá na roubada. Mas eu falei, tudo bem, eu confio nele. Meu amigo, aí a gente se encontrou, pegamos um ônibus, a gente foi lá pro Tapuão da Serra, em São Paulo. Na saída da Regis Bittencourt, tinha uma concessionária da Volkswagen. Vou falar, Volkswagen, comecei cedo com vocês. Sorana Sul, um dos maiores grupos que teve de carro aqui. E aí, meu amigo, chegamos lá, era a última concessionária antes de começar a Regis Bittencourt, cara. Trabalho de palhaço de concessionária. No começo eu achei que era uma roubada, mas assim, para não entrando tanto em detalhe, em um ano eu desenvolvi um trabalho muito forte de case de vendas de carro usando a linguagem lúdica, e eu dei uma cartada, eu e o Lelé, um outro ator que trabalha comigo, a gente deu uma cartada muito legal. Depois de um ano, a gente teve uma reunião com o pessoal, eu fiz uma reunião com o pessoal lá da concessionária, e eu falei assim, Lelé, hoje nós vamos quadriplicar o nosso cachê. Falou, não, você tá louco? Vou mandar a gente embora. Eu falei, calma, relaxa, vem comigo. Cara, por sorte, a gente chegou lá, antes da gente se maquiar, a gente chegou e falou, a gente precisa conversar com vocês. A sorte é que estavam os 2 gerentes da loja, os 2 filhos do seu Luiz, que estavam lá também, que eles eram, né, trabalhavam, e o seu Luiz estava lá. Eu falo que era o dono de tudo, né? Sim. Aí a gente chegou lá e falou assim, olha, a gente queria sair de X para 4X. Aí os gerentes começaram a rir e falaram, pronto, o cara tá viajando. Eu falei, não, mas tem um porquê, tem um fundamento. Cara, eu puxei uma folha, eu nem usava o computador, puxei uma folha e falei assim, olha, no último ano, a gente ajudou a vender todos esses carros. A gente foi recurso promocional aqui. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, vocês faturaram X milhões no ano. Esse investimento de marketing promocional, que é a gente, é 0,00001%. Se vocês pagarem a gente, né, dessa forma, né, o que a gente está pedindo, ainda vai ser uma coisa irrisória. E a gente vai trabalhar mais feliz, mais empolgado, e vocês vão vender mais carro, e está todo mundo feliz, né? Aí os caras começaram, não, porque não sei o que e tal. Eu falei assim, olha, eu só quero dizer uma coisa, tudo bem, vocês podem nem querer aceitar essa proposta. Só tem um detalhe. Tem 2 outras concessionárias de olho na gente. Aí eu coloquei na pilha. E era verdade, 2 caras de outras concessionárias, uma da Ford e uma outra da Volkswagen, ficaram sabendo do trabalho que a gente fazia. Tinha cliente, Edgar, que vinha, já tinha comprado um carro, e o cara vinha de vez em quando só para os filhos brincarem com a gente. Então, meu amigo, assim, é o maior case de vendas, e aí eu falei assim, cara, humor vende. Bom humor vende, alegria vende. Então, o casal que chega numa concessionária, se você tem filho, você sabe o que eu vou falar. Imagina você chegar numa concessionária com teu filho de 5 anos. Meu, você não fica 20 minutos. Pai, vamos embora. Pode ter algodão doce, pizza, balão, o que você for. Meu, não tem. Agora, quando tem alguém para entreter o seu filho, a pessoa fica 2 horas na concessionária, aí eu vou falar uma coisa. Vendedor, se em 2 horas que o cara está dentro da concessionária, você não vendeu um carro, muda de emprego. Então, Edgar, de novo, a comunicação assertiva, bem-humorada, com alegria, cara, fazendo girar dinheiro. Os caras aceitaram a proposta? Aceitaram. Cara, em 1995 e 1996, a gente ganhava mais do que gerente de banco. Uau! Só trabalhando no final de semana. Insight. Você foi se conectando até chegar nesse momento, usando aí os incidentes incitantes, claro, tem uma serendipidade que acontece, oportunidades que você enxerga, situações que você enxerga
traduz elas como oportunidade, Sim. mas a comunicação, óbvio, estava em todos os pontos de intersecção. Todos. A estrutura essencial era a comunicação. Não interessa a forma. Eu poderia poderia usar uma dialética, poderia usar uma forma mais, requintada de falar, e no caso eu optei pela parte do humor. A comunicação, né, Edgar, sabe, a gente pode colorir ela da maneira que a gente quiser. Eu posso impostar mais a voz e falar mais no pé do ouvido, ou então eu posso ser uma pessoa mais rápida, elétrica. Quer dizer, então a gente vê isso muito nos jingles, nos spots que a gente vê de propaganda, né? A pessoa não está te vendo, mas a voz te leva para algum lugar. Então é como uma meditação, né? Respire profundamente. Sinta o seu corpo. Então todo mundo sabe que a gente com a voz, você não precisa ver. Por quê? O nosso cérebro, ele não vê. Quem vê são esses aparelhinhos chamados olhos, que são partes do cérebro que estão externas. Isso. Mas a gente não precisa vê-los. Mano, não precisa ir muito longe, né? Tem assim, você pega algumas pessoas que não enxergam, que são cegas, Isso. etc. E tem uma capacidade de elaboração, visualização que é fantástica. Tem pessoas, eu conheço porque eu fiz um trabalho junto com o pessoal que tem essas questões visuais. Eles têm uma imaginação, às vezes, muito mais elaborada de quem enxerga. Então você fala, qual é a impossibilidade do ser humano? Então a comunicação, Edgar, para mim, e assim, para mim é o grande elemento de potência. Um ser humano que se comunica bem, ele se torna potente, ele ganha superpoderes, ele consegue alcançar lugares inimagináveis, ele consegue criar relacionamentos simplesmente com a forma como ele fala. Você tem um problema de relacionamento, você com a tua comunicação consegue mitigar as questões. Eu falo o seguinte também, né, que já fica a dica para você que está assistindo a gente. Problemas não existem. Problemas igual a oportunidades. Todo problema é uma grande oportunidade para você fazer algo diferente. Estou com um problema financeiro, é uma grande oportunidade para você começar a olhar como você está lidando com o dinheiro. Eu tenho um problema emocional, é uma grande oportunidade para você lidar com isso. Eu tenho um problema de timidez, é uma grande oportunidade para você investir num trabalho de comunicação com Edgar Caetano. Agora eu fiz Você tinha alguns problemas que foram surgindo quando você voltou para o Brasil, e você citou a Vera, que é tua amiga até hoje. Você precisou se comunicar com a Vera te deu um input, você não quis trabalhar com ela, te deu um input, vai lá, você foi. Então olha que interessante, as coisas vão acontecendo de forma orgânica, mas precisa de iniciativa e protagonismo para você, primeiro, buscar oportunidades, criar oportunidades, conversar, interagir com outros humaninhos. Quando você estava com o problema de cara, a gente está ganhando menos do que merece. Você foi lá e usou argumentação, comunicação, persuasão. Você não foi lá e falou, a gente tem que ganhar mais e é porque sim. Não. Você construiu uma linha de raciocínio, fundamentou com conteúdo, com uma forma apropriada e, importante, você conseguiu capturar a atenção das pessoas, que é o ativo mais valioso do mundo. Para que alguém considere o que você está falando, você tem que chamar a atenção dela. E não precisa ficar de tanga na Avenida Paulista, como eu brinco, com uma melancia no pescoço. Você tem que saber se comunicar de uma forma que as pessoas parem minimamente para te dar atenção. Porque senão você não vende, não convence, não ganha a menina na balada, você não desenvolve. Você não vive. Você não vive, você não vive. Você vegeta. E outra coisa, por exemplo, quando uma criança nasce, vamos pegar esse exemplo, a criança nasce, quer dizer, quando a gente fala assim, a mulher deu à luz, quer dizer, na verdade, ela deu a oportunidade de você encontrar a luz. Então, quando a criança entra, quando ela sai, o primeiro momento de nascimento dela, cara, ela tem contato com o meio externo, a luz realmente, ela não consegue nem abrir o olho. E assim, os pulmões, eles começam a ser, eu falo que é a primeira inflada, e a primeira coisa que ela faz é um grito. Né? Um grito é uma expressão. Exato. E por que eu falo do sorriso? O sorriso é a letra primordial. Porque assim, não tem como você resistir o sorriso de uma criança, de um nenezinho. E aí, eu convido você que está ouvindo a gente, a hora que você imagina agora, você diante de um nenê, aquele nenezinho que pode até parecer com cara de joelho, mas o nenezinho, com os olhinhos fechados, e de repente, do nada, ele dá um sorrisinho. O que acontece dentro de você, você não consegue explicar e não precisa. Simplesmente é. A comunicação, ela é
Ela simplesmente é, não tem explicação. É a forma do ser humano se comunicar com a maior propriedade, a maior expressão de vida é a comunicação. Roberto, desculpa, mas, cara, primeiro que eu imaginei o bebê e já sorri aqui. Segundo, quando você fala que comunicação você me faz lembrar do incidente com o Thomas Edison, que uma senhora perguntou para ele assim: Senhor Edison, o que é eletricidade? Ele só respondeu assim: senhora, eletricidade é. Aceita. Tem coisas que é difícil explicar, né? Eletricidade é. E a gente sabe o que é o que ela faz. A comunicação é. E a gente sabe o poder que ela tem. Cara, tô arrepiado aqui. E tem uma coisa, né, Edgar, se a gente olhar bem para essa questão da comunicação, voltando para essa situação, né, que eu estava vivendo, que eu vivi lá como palhaço de concessionária. Quando eu falo que é o palhaço de concessionária, as pessoas falam assim, nossa, como se fosse uma coisa assim, sabe? Nossa, submundo. Extraordinário ou uma coisa... Porque quando você olha para o palhaço de concessionária, você já tem um símbolo, né? Sim. Não estudou, né? Não é ninguém na vida. Eu já ouvi isso. Agora, quem que entra numa concessionária e vai imaginar que por trás, ou nem por trás, mas quem está dentro daquele personagem é um cara que fala 3 línguas, que é pós-graduado. Então, assim, o julgamento é a maior doença que a gente tem na humanidade mesmo. Sim. É quando você... Porque você não percebe a pessoa. Você percebe a ideia que você faz da pessoa. E a comunicação, a grande maestria da comunicação, é você comunicar entendendo que a pessoa e aceitando que a pessoa não vai entender as coisas como você gostaria. Ela vai interpretar a sua maneira. E aí é que o tá bacana, quanto mais você se comunica com a outra pessoa, mais você se comunica com você. Porque o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Então repara, galera, que quando você vai falar alguma coisa para uma pessoa, você está falando para quem? Para a pessoa ou você está falando para você? Quando você vai defender uma ideia sua, ou você vai expor uma ideia sua, você está expondo para quem? Você está expondo para você não está expondo para o outro. O outro só é uma ponte para você encontrar com você mesmo. Para pensar um pouquinho, a gente está conversando aqui. Tudo que eu estou falando, eu estou reforçando a minha trajetória de vida, que eu tenho orgulho. E isso me faz sentir mais vivo ainda, isso me faz mais saudável. Então, por exemplo, todo dia eu acordo e eu penso assim, acordei e eu falo, renovação celular. Eu convido o meu corpo a se renovar. Eu convido o meu corpo a ser mais saudável. Eu converso com a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Então a primeira comunicação que eu faço é comigo. Aí, é claro, aí vem um monte de estratégias, cursos, né, a criança interior. Mas, cara, conversa com você. Então, assim, quantas situações que você já viveu na vida que só você podia resolver com você? Ninguém... Cara, eu vou usar uma analogia. Ninguém senta no vaso por você. Então, assim, a gente tem que entender uma coisa, acolher, falar assim, cara, goste de você. Aceita você como você é. Para de querer ser igual ao outro. Achou que a pessoa fala bonito, eu posso chegar e falar, veja Edgar Caetano. Edgar Caetano é comunicador, eu sou um comunicador. Ele dá aula de comunicação, eu também dou. Mas assim, eu aprendo. Por quê? Porque eu não sou Edgar Caetano. E Edgar Caetano não é Caruso. Mas se eu tenho um Edgar Caetano na vida... Caraca, meu, por que eu não vou aproveitar? Não. Aí o pessoal quer tudo guardar. Não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Vou falar uma coisa. Cara, nada é de ninguém. Tudo é de todo mundo. Exato. Então eu falo, hoje, se você tem o desejo de ter posses, vai nesse desejo. A única coisa é que tem um detalhe, cara. Nada vai te pertencer. Porque um dia você vai passar dessa para outra. Então o meu convite é, usufrua o melhor que a vida tem para te oferecer no aqui e no agora. Esquece o passado, que o passado não vai te trazer nada. Para de olhar muito para o futuro, porque o futuro não é uma boa área de comunicação. Você pode planejar a sua vida, você pode almejar alguma coisa. Mas hoje eu falei uma coisa para uma amiga minha, que eu falei assim, olha, quando você fala, vamos para, sei lá, o Beto Carreiro, ou vamos para a Disney, vamos para um parque de diversões. Aí você se programa, você vai lá na internet, você compra o seu ingresso, você trabalha toda essa comunicação para você se conectar para o lugar que você vai. Só que quando você não sabe o que vai acontecer lá. Então, lembre-se que no aqui e agora você não tem controle de nada. Você não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, né, Edgar, o que vai ser no segundo depois. A gente sabe um pouquinho do que foi antes, a gente já falou um monte de coisa. Mas o que vai vir depois? Então, cara, para que você vai usar uma comunicação retrógrada para você?
Faça que a sua comunicação seja, a tua maior expressão espiritual, física, mental. Então, quando eu fui palhaço de concessionária, eu tenho orgulho de falar por quê? Porque contra fatos não há argumentos. Exato. O fato é, fui, falei que ia fazer, fiz. Nada pode mudar isso, nada. Então, assim, quando eu falo que nós somos transformadores, né, agentes de transformação, é porque a comunicação transforma. Se hoje, quem está ouvindo a gente, né, respirar um pouquinho e lembrar quando foi a última vez que eu falei uma palavra positiva para uma pessoa que eu nem conheço. Uau. E aí, quando você chega no caixa de um supermercado, olha para a pessoa que mecanicamente está passando lá os Isso. preços, e você olha para ela e fala assim, qual é o seu nome? Bom dia. E agradece a pessoa por ela, gentilmente, passar as compras Isso é ali. muito poderoso, Caruso. Você muda o dia da pessoa. E às vezes a vida da pessoa. Então, assim, eu sou anti-guru, né? Eu sou Sim, anti-guru. eu também. Eu acho que, assim, se você tem ídolos, ok, mas lembre-se que eles deitam na cama do mesmo jeito, tomam banho, tem perrengue, tem dor de barriga, tem dor de cabeça, são felizes ou não são. As pessoas não precisam ser colocadas em pedestais. Eu gosto de falar o seguinte, quando fizeram as obras de arte, quando você vai para a Europa, você vê muito aqui também no Brasil, por qual motivo uma estátua está em cima do pedestal? Porque se ela estivesse no mesmo nível que você está no chão, você não daria tanta atenção. Caracas. Então, meu amigo, assim, se você coloca uma pessoa em cima do pedestal, você está se colocando submisso a essa figura. Então, por que os palcos são elevados? Para que você tenha um mecanismo normal de atenção, que é o que você falou. Eu preciso de chamar atenção. Agora, quantas vezes a gente já não viu pessoas em cima do palco que você falava assim, que desserviço essa pessoa aí no palco. Nossa. Então, assim, a gente tem uma coisa, eu vou aproveitar para falar de uma dica. Tem palavras que são questões. Então, a primeira foi problema. Problema igual oportunidades. Veste isso na tua vida que você vai... Toda vez que você falar, isso é um problema, imediatamente vem a oportunidade. Pensa na oportunidade. A outra é, não faça mais as coisas porque você tem que fazer. Escolha. Então, eu falo assim, eu tenho que fazer isso. Não, eu escolho fazer isso. Eu escolho me tornar uma pessoa que se comunica melhor. A outra é, essa é ótima, né? Não precise de mais nada. Na sua vida, não precise de mais nada. Em vez de você falar, eu preciso, troque o siso por prefiro. Eu prefiro isso. Eu preciso de dinheiro. Não, eu prefiro ganhar dinheiro. Eu preciso de um carro. Eu prefiro ter um carro. E muda totalmente a tua postura para a vida. Então, assim, não precise de mais nada. Prefira. Não tenha que fazer, escolha. Você tem um poder de escolher, cara. Se você, assim, não acredite que se você é casado há 20 anos e você vai na casa da sogra que é chata, primeiro descubra por que você acha que ela é chata. Porque ela não é chata. É você que não sabe lidar com o perfil daquela pessoa. Isso é a primeira coisa. Segundo, se para você não é legal, então prefira não ir e deixe isso claro para sua companheira, para o seu companheiro. Olha, eu prefiro não ir. Tudo bem, com muito amor, mas eu prefiro não ir. Então, se você se comunica bem, você se transforma numa pessoa imparável. Imparável e não workaholic, tá? Boa. A bicicleta tem que estar em movimento. Escutou essa? Biden, a bicicleta tem que estar em movimento, porque senão ela cai. É que nem equilíbrio, né? A gente fala, Exato. você fala assim, equilíbrio. Daí a pessoa faz o desenho de uma balança. Uma balança parada, ela não está em equilíbrio, ela está em estática. Isso. Equilíbrio tem movimento, né? E é Exato. isso aí, a Vai bicicleta. balanceando, né? Bicicleta, né, cara? Para a bicicleta, você cai. Né? Ou então É. você fica lá, né? No ziriguidum, né? Enfim, aí depois nessa trajetória, Edgar, assim, abri a empresa Comediantes dell'Arte, ela viveu durante 10 anos para até 2010, mais ou menos, 2011, passando por altos e baixos, com esse time todo de 60, 70 atores freelas, né, que a gente fez vários eventos, e eu fiz uma coisa, eu não parei de investir em mim. Então, assim, eu investi muito durante esse momento, eu sempre investi muito na área do comportamento humano. Eu fui estudar inteligência emocional, fiz 4 anos de experiência somática. Assim, hoje, se eu não fizesse comunicação, eu já poderia atuar como terapeuta e estou começando também a abrir uma linha na área da terapia da comunicação.
que eu te falei. Então, assim, abrir outros negócios, mas assim, eu não vou falar agora porque eu quero ver para que caminho que você quer levar o nosso papo, mas enfim, hoje eu me encontro, né, com a Humorizar, que é esse site, se quiser conhecer lá, é humorizar.com.br. Você vai ver um trabalho que tem muita utilização da arte, mas a arte que eu chamo de humor com propósito. Como que eu posso usar a linguagem bem-humorada para falar e ajudar as pessoas a despertarem significado na vida delas? Essa é a minha grande missão, a minha grande meta, que não vai ficar só no Brasil. Eu estou me preparando para levar isso para o mundo. Quantos personagens você tem na Humorizar? Construídos na Humorizar, eu tenho um time de palestrantes. Lá tem 20 entidades da alegria, que eu falo, tá? E lembrando que entidades não é porque lá é um terreiro, tá? Pode ser um terreiro da alegria, né? Eu falo que eu sou o pastor do humor, né? Então prepare-se para o pastor do humor, que não tem a coisa da religião, do dogma e tal. Mas lá são 20, só que eu tenho construído 65 personagens, né? O pessoal brinca comigo, fala, o Jordão mesmo fala assim, é o Chico Anísio da internet. Eu falo, cara, o Chico Anísio foi uma referência, mas ele tinha mais de 200 personagens. Uau! Né? Então, assim, como Chico Anísio, no mundo, eu não encontrei, já fiz pesquisa, não encontrei nenhum outro profissional que, sim, atores que se transformavam em vários personagens, mas como ele, que construiu não só a escolinha do professor Raimundo, mas o próprio programa dele com os personagens, eu falo que, assim, se eu não tivesse criado os personagens, hoje eu estava num centro psiquiátrico, com camisa de força e tomando choque. Porque aí que tá, de novo, a comunicação. Eu achei uma forma de expressar essa minha vertente. Tanto que se você pegar a Doutora Vavá, se você pegar o Wilson Gilson Sol, se pegar o Giuseppe Dei Sonhos, são todos personagens, e o louco é que cada um tem uma forma de olhar para o mundo. Eu falo que são entidades mesmo. Quando lançaram aquele filme lá, o Fragmentado, o cara tinha 23, né? Eu falei assim, isso daí, meu, é criança. Pra mim. Isso daí tá no jardim de infância. O cara teu estagiário, foi teu estagiário? Foi meu estagiário. Falei assim, então assim, quando eu olho para isso, eu falo, cara, se eu não tivesse criado e dado vazão a essa expressão de comunicação, eu acho que eu tava louco mesmo. Mas olha, eu falo que Deus é sábio, né, cara? Porque se ele me deu esse talento, ele me deu por um propósito. Então hoje, no auge dos meus 57 anos, que tanto faz se é 57, que eu acho que eu tenho uns 5 mil anos, mas tudo bem. O que acontece? Hoje eu vivo um momento onde os personagens não são protagonistas. Eles estão a serviço da minha comunicação. Hoje quem está na frente do bonde, quem está dirigindo esse carro, sou eu. É o Roberto Caruso, cara limpa. E essa é a grande transformação, onde eu tive que passar por todo esse processo lá atrás, né, com acampamento de férias, com tudo, artista, tudo, veio sempre vindo em direção a me transformar no homem que eu sou hoje. E hoje eu falo, assim, eu tenho muita felicidade e eu honro meus pais, até fiz um post nessa semana, honro meus pais por eles terem me dado a vida. Porque eles trouxeram elementos da vida deles que eram para que eu pudesse, quanticamente falando, abriram a porta para vir o fofinho aqui, entendeu? E aí, hoje, eu falo, gente, não tem nada que possa ser mais honrado do que você olhar para os seus pais, independente da relação que você teve com eles, e falar, se não fosse por eles, essa combinação química e bioquímica não teria acontecido, o tal do espermatozoide não ia ter encontrado com o tal do óvulo, essas multiplicações, ia se transformar nesse cara bonito, gostoso, cheiroso, rico, famoso. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora Vavá nessa linha. Lá vem. Caruso, cara, sensacional, eu tô viajando aqui no que você está falando, porque quando você diz que encontrou a sua forma de expressar, a sua maneira de se comunicar com o mundo, além claro, do dia a dia, você conversa, interage com as pessoas, mas profissionalmente você encontrou nos seus personagens e na sua linha de atuação na comunicação a sua forma de expressar. Normalmente, a maioria das pessoas que, como nós aqui, somos meros mortais, você não é mero mortal, que, óbvio, estão no mercado corporativo, estão trabalhando, tocando seus negócios, a sua vida, é um influencer, um infoprodutor, um empreendedor, whatever. Essas pessoas encontraram na sua vida, muitas delas, o seu meio de expressar aquilo que elas sentem. Mas, diferente de você, elas não usam muito, de modo geral, pesquisas mostram, a comunicação para expressar. Então, vou dar um exemplo. Eu sou cientista e descobri a cura para X doença. Eu preciso expressar isso.
Aí vem a comunicação. Eu sou advogado e consegui criar um processo que vai reduzir os impostos do meu cliente em X%. Eu preciso expressar isso. Então a comunicação está presente em todas as vertentes profissionais. E aí a pergunta que eu quero fazer para a doutora Vavá é qual é o conselho que ela pode dar para quem, diferente de você e de mim, não encontrou ainda a sua forma de expressar ou não encontrou o seu jeito de comunicar para o mundo aquilo que veio fazer aqui? Porque a pessoa ela pode incorrer no risco de ser infeliz. Vamos pegar as irmãs Williams, Serena e Venus Williams. Elas encontraram, graças a um trabalho do pai delas, inclusive, quem não assistiu o filme King James. Sensacional. Sensacional. King Richard. E elas encontraram no tênis uma forma de expressão do talento delas. E tem gente que não encontra, porque, do meu ponto de vista, não vai aceitando ali as oportunidades disfarçadas de problemas, ou problemas disfarçados de oportunidades, e acaba não encontrando. Essas pessoas se tornam presas numa vida que não traz felicidade. Como que a doutora Vavá vê esse dilema? E como que essas pessoas podem sair dessa corrida dos ratos para se encontrarem? Eu falo que, de novo, eu vou falar. Quando eu falo Deus, né, eu não quero trazer isso para o âmbito religioso, né, que eu respeito. Eu acho que Sim. as religiões, elas têm um porquê. Sim. Né, porque, querendo ou não, as religiões, elas ajudam as pessoas a não ficarem loucas e elas se orientarem. Isso. E, principalmente, a maioria das religiões, seja ela budista, protestante, espírita, católico, o que for, elas têm diretrizes que fazem com que as pessoas elas sejam acolhidas, a primeira coisa da religião, acolhidas. Isso. E sim, aí quando você vê assim, os dogmas acabam sendo crenças, né? Então a gente acaba vivendo isso. Então assim, repara que as pessoas, a maioria das pessoas a gente não vive num campo aberto. A gente vive em lugares que tem assim obstáculos, né? Então assim, não dá para passar por aqui, então eu vou por aqui, né? Então assim, quando eu não me encontro, eu preciso de alguma coisa para me segurar. Eu falo que às vezes a religião, ela literalmente é uma tábua de salvação, porque a pessoa se sente pertencendo a um grupo. E o senso de pertencimento é um dos principais. Agora, tem uma coisa, antes da doutora Vavá, que a doutora Vavá já buzinou, eu vou trazer isso daqui para você. Calma, doutora. Se prepara, senta que lá vem a história. O que acontece? Tem um cara que eu sigo, já comentei ele com você, que é o Simon Sinek. Nossa. Simon Sinek é um cara que ele teve a possibilidade, ele tem uma visão, né, do mundo corporativo e do mundo das pessoas, onde ele mistura essa questão, né, do instinto do ser humano. Eu falo muito sobre inteligência instintiva, que a gente não tem, a gente não trabalha, isso não se trabalha. O que acontece? Ele coloca numa das apresentações dele que fala assim: o principal sentido que um ser humano precisa para poder viver em paz é segurança. Como que eu me sinto seguro? Porque lá na antiga Idade da Pedra, o cara saía, podia ter um dinossauro, um tigre dentro de sabre, que, simplesmente, rapidamente ia matar o bicho. Ele era comida. Ele era predado. Então, assim, como que eu gero segurança para as pessoas e como eu gero autossegurança? Aí vem a doutora Vavá. Eu não sei se você sabe, e talvez isso se torne até mais instigante aqui no nosso Comunica Play, faz 2 meses que eu fiz uma formação em terapia tântrica. E o Tantra, quando você fala Tantra, as pessoas imediatamente pensam em sexo, sacanagem e outras coisas mais. E não tem nada a ver. E, eu vou falar uma coisa, tem gente muito pior na questão até do abuso sexual que está dentro de um escritório de advocacia, que está dentro de uma empresa, que está dentro de um setor industrial, onde você tem assédios. Então, assim... E às vezes está dentro... Às vezes não. E está dentro da religião muitas vezes. Na religião, muitas vezes está também. Então, tudo que é organização, onde você reúne pessoas, o instinto não morre. Homem e mulher têm frequências diferentes. E assim, por que você se encanta com uma mulher e você não se encanta com todas? Porque tem um lado que é o feromônio, que é aquela fêmea mexeu comigo. Na natureza não tem muito isso. O leão pega todas. O gorila pega todas, porque é pela preservação da espécie. Tem uma raça só que faz sexo por
prazer e para mitigar discussões, que são os bonomos. É um tipo de símio que eles não lutam, eles não brigam. Assim, na hora de resolver alguma coisa, é na base do sexo, baby. Já você pega os chimpanzés, gorilas, é na base da porrada. Caraca. Por exemplo, um leão, quando vai para entrar num grupo de fêmeas, ele tem que lutar com o macho alfa, para ele poder ganhar. É a lei do mais forte. Então, o que acontece? Como que o ser humano lida? A gente tem um instinto, cara. Assim, tem vários estudos que mostram que o ser humano não é um bicho monogâmico. A gente está dentro de estruturas, então você escolhe. Por quê? Porque você está dentro de uma sociedade agora cultural. Então, na Turquia é de um jeito, no Brasil é de outra, lá com os esquimós é de outra, a relação homem-mulher. Mas independente do homem-mulher, aí eu vou entrar com a resposta da doutora Vavá. Como que eu faço, né, para poder viver isso e despertar? O maior problema que eu descobri nas pessoas é que 99,120% das pessoas não tem noção da sua sexualidade. E quando eu falo sexualidade, Edgar, não é sexo, não é fazer sexo. Sexualidade, eu digo, é a força da criação. Por onde que a gente... O que o homem e a mulher precisam fazer para que nasça outra pessoa? Você precisa se mesclar, você precisa literalmente, um tem que encaixar no outro. Não adianta, já tem um filme antigo que chamava Barbarella, que os caras faziam sexo assim, punha a mão e ficava... E aí, pá, rolava. Não é isso. Foi feito fisiologicamente para você gerar uma outra vida, para você poder, a não ser que você faça in vitro, né? Hoje você tira o espermatozoide, você tira o óvulo e aí você conecta. Mas, naturalmente, organicamente, como estamos falando, o papo é no... I love me tender, love me sweet. Aí é aquela coisa gostosa. Então, o que acontece? A sexualidade... ela não é trabalhada de forma inteligente. Então, por exemplo, uma mãe, essa é para você. A criança tem 4 anos, 4, 5 anos. De repente, a menina sobe no espaldar do sofá e começa a fazer cavalinho. E começa a ter prazer, porque ela começa a sentir uma coisa diferente. Faz cosquinha gostoso. O que a mãe faz? Para com isso, menina. Que feio. Isso não se faz. Olha como a minha sexualidade é podada desde o começo. Eu lembro, uma vez eu estava na casa de um amigo meu, que ele tinha, o filho dele tinha o quê? 8 anos. Ele chegou, estava no banho, chegou assim meio, pai, né? Se meio assustou com aquilo, pai. né? Ele falou, o que foi, filho? Pai, eu tô doente. Caraca. Aí ele veio com o pipizinho duro. Ele não sabia o que era aquilo. Exato. Aí o que o pai fala? Vai falar, não. Então assim, o que eu falo, a sexualidade não está dentro da educação das pessoas. Não existe aula de educação física que eu falei. Não existe aula de educação física na escola. Existe aula de educação do desporto. Isso. Você vai aprender esportes. Não se fala do trinômio tendão, músculo, osso. Não se fala de ergonomia quando você está na escola. Não. Os professores de educação física estudam isso. Eles fazem parte, eles têm aulas em laboratórios de anatomia, e não falam isso na aula, falam um pouquinho só. Então, assim, e aí quando a gente fala de corpo, Edgar, o corpo da gente é um mapa para a vida. Dentro do que acontece com o nosso corpo, é tudo que acontece fora. Repara as estruturas que a gente tem. Vou pegar um exemplo, por exemplo, a natureza. Sagrada Família, lá na Espanha. Gaudí, quando fez o projeto, que é inacabado até hoje, ele se baseou nas forças da natureza. As colunas são baseadas na força que as árvores têm de torção para poder ficar para cima. As escadas são baseadas em cortes de caramujos, né, onde eles vêm, e tem a tal da Fibonacci, né, que Isso. a Fibonacci que é o que está no planeta. Tudo, né? Então, cara, quando eu falo de sexualidade, é assim. Cara, quantas vezes... Agora eu vou perguntar para você, né? Quantas vezes você olha para o seu corpo? Não estou falando para o seu genital. Quantas vezes você olha para o seu corpo? Quantas vezes você olha para o seu braço e fala, cara, meu braço é legal. Quantas vezes você olha para o seu peito e fala, cara, eu estou bacana. Meu corpo é o meu instrumento. Exato. Só que o que as pessoas fazem? Se detonam todo dia. Vai na frente do espelho. Nossa, como eu tô Essa gordo, pochete. essa pochete, esse braço, essas rugas. Se o corpo pudesse responder para você, o que ele falaria? Ai, que pochete. Aí o corpo falava, então, vai malhar, né? Ficar só comendo trash, fica aí só...
Então, assim, a gente não... a primeira coisa que a gente não faz é respeitar o próprio corpo. Fato. Então, primeira situação. Quero ter uma vida melhor? Aceita o seu corpo. Se não tá legal, você tem como fazer. Vai para uma academia. Não gosta de academia? Vai andar, vai nadar, vai fazer um esporte, vai tomar sol. Escolha, prefira. Escolha, prefira ser uma pessoa e goste de você como você é. Dá para transformar? Dá. Tá aí a cirurgia plástica, caso você tenha uma coisa que, assim, esteticamente está muito grave para você, junta dinheiro e faz. Tem um amigo meu, tem um cara que até é um grande palestrante, Eduardo Carmelo, ele fala muito de resiliência, ele tinha o queixo prognata, ele tinha aquela queixão assim, ele fez a cirurgia, trouxe para trás e ele é lindo. Ele era lindo antes? Era, mas ele não se gostava. Você já fez cirurgia plástica, Marco? Não, porque você também é lindo. Agora rolou um bastidores aqui. Começou o sexy play. Tudo bem. Então, cara, quando eu falo de sexualidade, no Tantra, a gente entende que a força da energia, né, que a gente tem aqui, que na Índia eles falam da Kundalini, mas essa força, cara, a gente realmente, nós somos produtores de energia. Sim. Então, quando eles falam dos chakras, a gente não tem só 7 chakras que se alinham. Não, tem muito mais que isso. A gente tem vários centros energéticos. Você sabia, por exemplo, que as nossas mãos, elas têm o centro energético e de impulso elétrico, está diretamente ligado ao centro do coração? Não sabia. Por isso que o reiki, todas essas reiki, jorei, todas essas coisas, a hora que você põe a mão, você está diretamente ligado com o centro elétrico do coração. Caramba. A nossa imaginação e a nossa percepção está na pineal. Quando você vê o corpo se formando, o coração está na cabeça. O coração depois é o primeiro órgão. O coração desce e vem para a região do timo. Tanto que essa parte aqui no meio do osso, uma dica aí para você. Quando você não está muito legal, vai batendo assim um pouquinho, respira. Tá? Você está vibrando, você está dando o quê? Você está dando um ritmo para o teu coração. Então, por exemplo, o olho, né? Quando os olhos vão se formar, assim, tem 3 bolinhas. 2 eclodem, são os olhos. E o olho interno, que eles chamam de terceiro olho, é a pineal, que é a nossa grande antena de Wi-Fi. Só que tudo está interligado, Edgar. Então, assim, cara, quer ficar de mau humor? Fica sem dormir. Você vai ficar de mau humor. Exato. Fica sem comer, você vai ficar de mau humor. Fica sem se hidratar. Em 7 dias você está morto se você não beber água. Você vai ficar de mau humor. Fica sem ter relacionamento, afeto, toque no corpo. Não é sexo. Toque, abraço, olhar, acolhimento. Né? Você vai ficar de mau humor. Então, assim, e outra, copular, que é o fazer sexo, cara, eu arrisco para o ouvinte, que quando você vai fazer amor tradicional, você não fica mais de 1 hora fazendo amor. Você pode até curtir, não estou falando que é todo mundo, mas assim, a maioria das pessoas, na hora que vai para o lance, a não ser que você vai no motel, mas daí no motel, você vai lá, aí rola, come alguma coisa e tal, mas assim, concentrado com a outra pessoa, numa dança, sem copular, Sim. você simplesmente ficar ali com a pessoa, respirando junto com a pessoa. É uma troca energética, sentindo né, a pele, levemente, você sentindo a pele, você tocando cada milímetro do corpo da pessoa, descobrindo esse mapa. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Descobrindo cada pedacinho, lentamente. Você beijando lentamente. Fica... Ó, vou fazer o convite. Próxima vez que você for transar, 5 horas de preliminar. Não vou ter Boa, paciência. Caruso, concordo contigo. Vamos sair da média dos 3 minutos, pelo amor de Deus, né? Abraço, gente. É um abraço. Você sabe que o abraço não dura 15 segundos? Um abraço, a média de um abraço é 5 segundos. A galera tem pressa de se desconectar. Não, abraça cara. e eu falo, cara... Calma, curte o abraço. Curte o abraço, mesmo com os amigos. Esses dias eu falei pro amigo, peraí, fulano, eu vou te ensinar uma coisa fantástica. Ele o quê? Eu vou te ensinar a abraçar, vem cá. Abre assim e eu vou abrir assim. Aí a gente vai, sente a energia. Cara, coração com coração. Cara, isso reconecta as pessoas. E a dica é assim, gente, braço esquerdo para cima, braço direito para baixo. Quando você abraça a pessoa, o coração vai encostar no coração. E pelo Heart Math Institute, que é o Instituto da Matemática do Coração, procura lá no Google que você vai ver. Cara, a frequência do coração, quando um encosta no outro, a tendência é eles se equalizarem. Nossa. E eu vou dar uma dica para você que está ouvindo também. Um abraço esquenta mais do que um cobertor.
Fato. Porque a gente está em movimento. A hora que você está no frio, uma pessoa abraçando outra, ele esquenta mais do que um cobertor. Tática de sobrevivência, do exército, inclusive na selva. Exatamente. Os caras se abraçam para dormir, para não morrer de frio. Para não morrer de frio. Então, assim, você que gosta de dormir de conchinha, entendeu? Cara, começa a entender qual é o fundamento da conchinha, né? E aí, assim, cara, por que eu falo da sexualidade? Quando você começa a se aceitar, a você entender que você tem uma força que é daqui mesmo, cara, ó, é daqui, né? Isso aqui tudo, ele se espalha. São centros de energia. Então, assim, você aprender sobre sexualidade, sobre a força sexual, aumenta as suas vendas. É porque é uma forma de expressão e de comunicação. Ó, vou dar dica hoje, que eu tô vendo aqui. Por exemplo, vamos lá. Quando você saiu pra gente fazer o podcast. Isso. Você escolheu uma roupa. Exato. Aí você escolheu porque você gosta do azul, eu sei que você gosta do azul. Sim. Você gosta de um blazer, porque o blazer te dá um ar mais elegante. Isso é sexualidade. Fato. Você tá. O que é o charme? O charme é a expressão da sexualidade orgânica. Eu me preparo para vir. Então, se você anda desleixado, se você anda que nem um mulambo, você fala, não, eu tô no estilo Steve Jobs. Amigo, pode até andar no estilo Steve Jobs, mas você não é o Steve Jobs, você vai usar uma calça jeans e uma camiseta preta e você vai passar ileso. Agora, se você vai num lugar e você coloca... Por exemplo, eu coloquei uma camiseta básica, mas aí eu comprei essa jaqueta aqui de couro que ela dá um chance, ela dá um estilo, né? Fala assim, cara, quando você chegar no lugar... As pessoas olham para você, por quê? Porque você também é um cara sorridente, um cara simpático e empático. Oi, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? Já tem uma energia ali, né? Falo de uma forma mais branda, mais aveludada. Tudo bem com você? Quando eu chego, por exemplo, eu cheguei na recepção do prédio. Aí a menina falou assim, posso tirar uma foto? Eu falei, pode. Aí ela tirou, eu falei assim, ficou boa? Ela falou, ficou. Compartilha no Instagram comigo. Na hora eu soltei uma brincadeira, daí a pessoa começa a rir. Ela não esquece de você. Exato. Faça uma pessoa sorrir e ela vai bater uma foto na alma. Na alma. Então, cara, isso é o quê? É comunicação e é você ter noção da sexualidade. Então, sexualidade, a força da sexualidade é a tua força vital. É aquilo que... por que você acorda de manhã, caramba? Olha pro espelho, para de você se enxotar, para de você... Cara, para de olhar para o outro e falar, nossa, aquela pessoa... Quando você olha para outra pessoa e você usa a sua comunicação para criticar, para julgar, sabe o que a tua alma faz? A alma faz assim, ó, a sua alma vai embora, porque a tua alma não gosta de ficar olhando para outra. A tua alma gosta de ficar com você. Quando eu falo de espiritualidade cara, quando você parar de bater o coração, a sua energia, ela vai fazer assim, vai ficar só o corpo. Eu lembro quando eu peguei, meu pai e minha mãe quando faleceram, quando eu fui buscar lá no hospital, que é uma cena, né, que poderia ser muito drástica, dramática, cara, aquilo era o corpo. Meu pai tá aqui comigo, minha mãe tá aqui comigo, o tempo todo. Então, cara, quando você muda, e o pessoal gosta de falar do mindset, né? Mas o João Capim fala, mindset pra mim é 8, né? Mindset é 8, é 9, é 10. Não tem limite. Cara, quando você muda a tua forma de olhar pra si, quando você fala, cara, eu sou essa coisa maravilhosa, eu sou única, eu sou filho dessa energia, vamos chamar de Deus, de consciência, sem bordo, sem limite. Cara, eu sou isso. Eu sou um observador consciente. Eu sou um olho de Deus aqui. Mas parte do olhar, a gente tá falando isso aqui no backstage antes de começar a gravar, parte da comunicação intrapessoal, e aí a gente expande para interpessoal até que a gente consiga chegar na extraordinária, que é a comunicação em público, a comunicação para as massas, a midiática, a das redes sociais. Tá todo mundo, Caruso, preocupado em... Não vou falar a palavra exibir no sentido de ser exibicionista, mas de se exibir, se mostrar. Claro, a gente quer entregar o nosso conteúdo, fazer com que ele alcance mais pessoas. Isso aqui é uma forma de exibir o nosso conteúdo, a nossa conversa, seja pelo YouTube, Instagram, pelos aplicativos de podcast, os agregadores de podcast. Mas quando eu faço isso, desconsiderando a minha camada intrapessoal e depois a minha camada interpessoal... Vira fake. Vira fake. E eu vou falar uma coisa agora. Você falou assim, quando a gente está aqui, né, então a gente usa as mídias, né, para a gente poder mostrar. Na verdade, eu gosto de olhar de outra maneira, Edgar. Eu acho que a gente, quando vem para um podcast, quando a gente está gravando, quando a gente tem uma equipe... Né, porque a gente não está sozinho, a gente tem aqui uma equipe que trabalha com a gente tem quem construiu esse estúdio. Eu preciso honrar.
Eu preciso entrar num lugar e eu fazer 1 minuto de honra. Assim, abençoado seja a pessoa que um dia teve a ideia de montar um estúdio, de um dia, sabe, ter o cuidado de fazer uma parede que pudesse, sabe, acolher o som sem ter interferência. É assim, abençoado o dia que seus pais resolveram, entendeu, transar que nem uns malucos e nasce um cara que nem você, entendeu? Então, assim, se eu honro a vida, eu não preciso ser aquele cara que a todo momento tá... Não é isso. Não. Isso está no automático. Só que eu gosto de olhar para isso que você falou, a gente está aqui se mostrando. Não, na verdade, a gente está gerando a oportunidade de outras pessoas elas se conectarem consigo mesmas. A gente aqui é ponte, Edgar. A gente é ponte para a pessoa olhar para si própria. Isso. Cada palavra que a gente traz, cada história que a gente traz, a pessoa, quando ela está ouvindo, ela está fazendo uma ponte para ela mesma. Uau. Então, cara, é assim, é cíclico. A gente sai também da metodologia pedagógica, que é o professor na frente e o aluno lá, Exato. e a gente entra para a andragogia, que é o quê? Cara, vamos viver a vida em espiral. É espiral, cara. Você não faz nada sozinho na vida, você precisa do outro. Você não sabe tudo, você tem que aprender com o outro e ensinar para o outro e aí também. o outro é também você. Não tem como. Então, assim, tem uma parte do Edgar que tá aqui, e tem uma parte do Caruso que tá aí. Sim. Então, quando a gente fala assim, todos somos uns, ou todos somos um só, essa grande rede que hoje a gente está vivendo, esse momento de rede mesmo, né? Cara, assim, pega um mapa. Vamos pegar o mapa mundi. Você pega o mapa mundi, aí lá você vai ver os desenhos, né, do Brasil, da Argentina, do Chile, da Colômbia, aí Estados Unidos, você vai ver Europa, tudo, você vai ver isso aí. Lá tem uma linha, né, que você vê uma linha que divide. Agora, quando você pega aquelas visões que a gente tem do céu, da NASA, ou agora da Space, né, da SpaceX, mas você vê aquela cena, cara, você vê algum risco? Não Nada. tem, cara. Não existem fronteiras. Fronteiras foram construídas para delimitar o senso de pertencimento de um grupo de pessoas. Quando a gente fala de Império Romano, de Império Otomano, eles conquistaram o quê? Eles estão lá ainda? Não. Foi um momento de passagem, foi exercício de poder. O ser humano até hoje não sabe de onde ele veio. Você pode pegar a teoria do Darwin, você pode ter uma teoria celular, mas você não tem certeza. E precisa ter? Que se dane o Darwin e a teoria celular. Eu estou aqui agora com o Edgar, estou feliz pra cacete. Exato. Entendeu? Então, desculpa, que se dane. Eu ia falar, mas não, que se dane, entendeu? Que se dane. Então, assim, cara, nós não temos fronteiras, nós temos originalidade, que nem diversidade. Por que a comunicação é tão importante nos tempos que a gente está vivendo hoje, principalmente para falar dessa bagaça de diversidade? Cara, diversidade é uma palavra que fala de diverso. Diverso é separatista. Eu falo para a galera da diversidade, falei, gente, para de falar diversidade, fala de originalidade. Esse negócio de colocar LGBTQI+, hétero, fluido, binário e tal, para que eu preciso de um rótulo? Eu falo do rótulo, por quê? Porque senso de pertencimento. Eu respeito, mas eu não preciso que ninguém me fale se é hétero, se é homo, se é isso, se é aquilo, porque não é o que define a pessoa. Eu olho para as pessoas, e talvez seja o meu ponto de vista, eu olho para as pessoas como pessoas com quem eu tenho a possibilidade de me conhecer melhor. Quando eu falo com um homossexual e ele me conta quais são as visões que ele tem do mundo, eu não tenho aquela visão. É o papo das entidades. Exato. Então, cara... E é aí que agrega e não separa. Não separa. Então, assim, quando eu falo dessa questão das divisórias, cara, se a gente tirasse toda a água do planeta, você não ia ter nada dividido, porque o bloco terrestre é um só. É um só. Então, o que separa da gente é a água. Aí eu faço uma analogia bacana. Aí já é uma filosofia do Caruso. Vamos lá. As águas que nós temos dentro da gente são as nossas emoções. A gente é feito de líquido, né? A gente está diretamente nós somos líquidos. Isso. Então, assim, não estranho é quando a gente vai para o mar que a gente tem um prazer muito diferente de entrar na água do mar. Então, assim, cara, o que divide as pessoas são as emoções. Só que também são elas que nos movem para algum lugar. E nessa hora eu falo que a comunicação ela tem o poder de criar alquimia entre as emoções. Que é aquilo que a gente está falando, a palavra, o poder da palavra. Exato. Né? Eu gosto muito do pastor Cláudio, né? Por quê? Porque ele usa o humor para falar de crenças que ele
que ele acredita, junto com o público que o segue. Sim. E aí fica mais leve. Fica leve, fica digerível, agradável. As pessoas levam na memória e no coração por muito mais tempo. Exatamente. Então, assim, eu acho que a trajetória da gente como transformador de mudança, e eu não coloco a gente em nenhum lugar diferente de qualquer pessoa, porque eu conheço, olha só, que a vida é rica por isso. Eu fui fazer um evento com o Wilson Gilson Sol, que é o personal trainer. Estava preparado lá meio de canto, era uma fábrica, né, lá em Itatiba mesmo. Aí tinha um senhorzinho que ficava na porta, ali, sabe, na guarita. O cara já mais velhinho, tinha, sei lá, devido a uns 70 anos, sabe, aquele cara que você vê que é mesmo da terra. Aí ele chegou, me viu daquele jeito, né, e falou assim, o senhor vai fazer o quê? Eu falei assim, não, eu vou fazer uma palestra para o pessoal agora. Eu falei assim, palestra, mas o senhor fala do quê? Eu falei, não, eu vou falar sobre isso. Contei para ele mais ou menos o que ia falar. Ele falou, mas por que o senhor está vestido assim? Eu falei assim, porque eu vou preparar as pessoas. Estou de personal trainer, né? Um professor de educação física e tal. Aí ele vira para mim e manda essa frase. Puxa, que bom, né? Porque conhecimento não ocupa espaço. Cara, fiquei de cara na hora. O cara não tinha, sei lá, não tinha o ginásio feito. O cara solta uma frase dessa, o conhecimento não ocupa espaço, e não ocupa mesmo, cara. É verdade. Então ele entendeu a maneira dele, com toda a trajetória da vida dele, com todos os filtros, com todos os momentos bons, ruins, desafios, conquistas, e o estado presente naquele momento, traz uma frase que é de filósofo, cara. O conhecimento não ocupa espaço. Ou seja, era exatamente isso. Cara, quanto mais conhecimento você tem, você não está ocupando espaço. O problema é quando você decora muita coisa. Aí você tem um estresse de ter tanta... Então, informação... É uma coisa. É uma coisa, conhecimento é outra. Então, eu traduzo assim. Informação sem pôr na prática vai embotar seu cérebro. Informação colocada em prática se torna conhecimento, se torna sabedoria. Boa. Entendeu? Então, assim, comunicação, hoje, quando eu falo, o que é comunicação para você? Comunicação para mim hoje é a possibilidade, é o milagre de você pegar a informação, transformar ela em algo prático que vira conhecimento, para que você tenha sabedoria para comunicar ao outro. Então a comunicação não é estática. A comunicação, ela é um ciclo. Ela não para nunca. Ela não para nunca. Por isso que tem que ter a intrapessoal que você falou. Eu preciso me comunicar primeiro com quem? Comigo. Como eu estou, né? Aonde eu estou? Como eu me sinto? Como eu me vejo? Como eu me vejo e tomar muito cuidado para você não viver a interpretação que você faz de você. Porque muita gente se imagina de um jeito e fala, eu sou assim. Desculpa. Você nunca é assim. Você está assim. Isso. Você sempre está. Sempre você nunca estamos. é. Você está naquele momento. Mas você não é aquilo ad eterno. Exato. Se você fizer um teste de perfil comportamental, o DISC, por exemplo, ele vai te mostrar como você está neste momento da sua vida. Faz daqui 6 meses, daqui 1 ano. Você vai ver que provavelmente diferente. Muita coisa mudou. Não, e aí vamos também para as holísticas. Isso. Assim, você vai tirar um tarô. Tarô, né, nas cartas, naquele momento, aquele campo vai te revelar alguma coisa. As linhas das mãos, já é comprovado que elas têm mudanças. Cara, em 7 anos, eu não sei se é essa, eu posso estar errado, tá? Mas assim, a gente a cada 7 anos, se eu não me engano, são 7, 8 anos, você troca os seus ossos. A gente tem, procura aí no Google, galera. As células elas se renovam, algumas células a cada 24 horas. Então assim, cara, se você está em constante mudança, né? Por que você não vai mudar os seus hábitos, a sua comunicação? A sua comunicação. E a comunicação, quando a gente está falando de comunicação, né? Vamos para o lado da fisiologia. Né? Hoje eu tenho um trabalho que eu chamo de gestão corporativa bioemocional. Era isso que eu ia te perguntar agora mesmo. A gente está entrando aqui quase no encerramento do nosso primeiro episódio aqui do Comunica Play e se prepara que tem um pinga-fogo aqui no final, hein? Eu queria saber exatamente o que você está fazendo hoje, porque você trouxe toda a sua história, toda a sua linha de atuação com a comunicação, entrando na arte e agora numa linha um pouco mais espiritual, é uma coisa sua, mas você está trazendo também para o mundo corporativo, e isso é fantástico. O mundo corporativo já está se abrindo mais para o sutil. Isso é fantástico. Então conta pra gente o que você está fazendo hoje, além das 20 mil entidades que você usa aí. Hoje, Edgar, eu falo que eu continuo fazendo aquilo que eu fazia quando eu me descobri uma criança brincalhona.
eu continuo fazendo bagunça. Hoje em dia, se alguém fala, o que você faz? Cara, eu faço bagunça. Por quê? Porque é no caos que você acha a ordem. Então, assim, tudo que está muito parado tende a criar musgo. Tudo que fica muito parado tende a mofar. Então, assim, tudo é movimento. Tudo é movimento. Então, assim, não precisa nem ir muito longe. Se você não fizer mais atividade física, seu músculo vai atrofiar. Se você não fizer caminhada, se você não fizer algum exercício aeróbico, a sua capacidade pulmonar vai diminuir. Se você não tiver estímulos criativos, você vai perder conexões neurais. Então, assim, é uma opção, é uma escolha. Você pode virar uma pedra, e olha que a pedra também é viva, né? Isso. Você pode virar uma pedra, ou você pode virar um agente de transformação, você pode simplesmente estar no fluxo. Acredita no rio da vida, é o que eu falo. Hoje é o seguinte, a bagunça que eu faço. Se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu nunca parei de brincar. E olha a diferença entre jogar e brincar. Quando você joga, alguém vai perder. E alguém vai ganhar. Isso. Então você sempre vai ter no jogo, quando é um jogo competitivo, você vai ter um momento de frustração de uma parte e um momento de euforia de outra. Agora, como é que faz dois amigos, nós somos muitos amigos, aí vamos jogar tênis. A gente vai jogar tênis. Aí eu ganho a partida de tênis, mas você queria muito jogar, você queria muito ganhar, porque você também sabe que você está batendo bem bola, mas eu queria muito ganhar. Aí a gente sai para comemorar. Como é que é você ir comemorar um jogo que você perdeu, mas com o teu amigo que ganhou? Pois é. Então, a vida é um jogo ou a vida é uma grande brincadeira? Porque na brincadeira, quando você vai brincar, não tem ganhador e perdedor. Não tem vencedor. Você vai brincar, todo mundo se diverte, é legal. Entendeu? Então é diferente. É diferente. Por isso que eu não jogo tênis, eu brinco. E eu falo para as pessoas, inclusive nos torneios que eu vou, eu saio das derrotas rindo. E os caras não entendem por quê. Isso. Porque eu digo, eu nunca perco. Ou eu ganho a partida, porque é uma competição de fato, ou eu aprendo. Nessa partida eu aprendi. Essa frase. E aí se torna uma brincadeira. Isso é muito legal, porque eu falo sobre o erro. Gente, o erro não existe. Galera, o erro não existe. Ou você aprende, ou você ganha, você conquista o resultado, ou você aprende. Ou você aprende. Cara, então eu falo, gestores, parem de usar a palavra erro. Você errou aqui. Não, você procurou fazer o melhor que você podia. O resultado não foi o que você esperava também, não foi o que a gente esperava. Então vamos olhar. É uma oportunidade para você melhorar e fazer aquele resultado acontecer. Não tem mistério, cara. Mesma coisa. Outro dia eu estava na casa de um colega meu, aí ele foi fazer um arroz. Eu gosto muito de cozinhar. Ele foi fazer um arroz. Daí a gente estava papeando, Sim. Ele errou na mão do sal. A hora que ficou pronto, estava bonito o arroz. Daí ele experimentou e falou, nossa senhora, tá salgado pra caramba. Aí eu falei, não, mas tudo bem, joga uma batata dentro, joga mais água. Eu falei, não, meu, fazer outro. Oi? Tirou, fez de novo, prestou atenção, porque ele percebeu que ele tinha... Ele aprendeu. Ele aprendeu, ele falou, cara, eu errei no sal, agora eu vou fazer de novo. O que ele fez? Foco, ele melhorou o foco dele e obteve o melhor resultado. Não sobrou um grão de arroz na panela do segundo arroz. Então, cara, quantos arrozes que você está insistindo em manter de um jeito? Não ficou bom? Faz de novo. Ah, mas Caruso, tem coisas que não dá para fazer de novo. Sempre dá para você começar de novo. Sempre. Então, assim, quando o pessoal fala assim, nunca é tarde, não use mais essa palavra nunca é tarde para começar. Diga, sempre é tempo para começar. Cuidado para não colocar o não na frente, né? A gente coloca muito não na frente, né? Tipo assim, fala, não esquece. E você sabe, né, que o não é registrado. Então, assim, quando você fala não esquece, o que fica na cabeça da pessoa? Esqueça. Então, assim, em vez de falar não esquece, fala lembra. Positivo. Lembra de parará, não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu falei desse negócio, mas eu ia falar de outra coisa, né? Do que eu tô fazendo agora. Mas chegou. Eu me pus no caos para chegar. Depois de toda essa trajetória que eu contei para você e para quem está ouvindo a gente, assim, o que eu entendi? Eu continuo melhorando. Então, assim, eu entendi que essas entidades e todas essas expressões artísticas, elas são valiosas. São muito valiosas, mas eu não me apego a elas. Porque o apego, quando eu me apego a alguma coisa, eu estou naquele momento ditando que ficarei escasso se não tiver aquilo. Isso serve para relacionamento também. Eu me apego a uma pessoa. Eu me apego a uma pessoa e falo, eu não vivo sem você. Ferrou. Opa. Se essa pessoa ela atravessa a rua e morre, você vai entrar em depressão e você pode até morrer mesmo. Não se apegue.
Usufrua do que você está vivendo com a pessoa. É o tal do estar. Então, assim, é muito... Entre uma pessoa... Quando a pessoa fala assim, uma pessoa completa a outra. Sim, mas para completar, ela precisa estar inteira. É muito louco isso, né? Como que eu completo se já está inteiro? Se eu estou inteiro como comunicador, Edgar Caetano está como inteiro em comunicador, quando a gente se junta, a força é uma coisa absurda. Mas se eu tô pela metade e você tá pela metade, a gente vai ficar medíocre. Exato. A gente vai ficar naquele... tá bom, né? Então, assim, seja inteiro. Viva inteiro para você poder, sim, não completar, construir. Então, isso é uma filosofia minha. Eu não quero completar ninguém. Eu quero construir com os outros. Eu concordo contigo. Eu quero construir. Por quê? Porque eu tenho uma força, você tem uma força, ela está potente, junta. Daquilo vai nascer algo novo. Se eu tenho que completar, não nasce nada, eu só completo. É o papo da vela acesa e a tua tá apagada. O que eu faço? Eu tô com a minha chama acesa. O teu pavio tá ali, mas tá apagado. Na hora que eu coloco a minha luz para que você possa se acender... a gente ilumina mais, porque eu não apaguei minha vela para acender a sua. As duas se iluminaram. Então, gente, se a gente é feito de água, é feito de luz e de energia elétrica, e energia elétrica cara, ilumine. Então, hoje, o que eu fiz? Eu olho para esses personagens como recursos de comunicação que funcionam especificamente para determinadas circunstâncias, e eu, hoje, tranquilamente, em paz... Posso olhar para isso de cima e falar, gente, eu tenho um universo de possibilidades. E aí o que isso fez? Isso me trouxe a protagonização. Só que para isso aconteceu uma coisa. Além da minha trajetória, a formação em Tantra me levou para um espaço muito vulnerável. Porque eu, enquanto homem, não sabia direito qual era realmente o meu protagonismo enquanto ser humano homem. E no Tantra eu descobri que as mulheres são um mundo, cara. O feminino é um mundo de conhecimento. O corpo feminino, muitas mulheres desconhecem o corpo feminino. Então, assim, como a gente desconhece, a gente não tem conhecimento específico de como essa sexualidade ser trabalhada. Eu entrei em campos, Edgar, muito vulneráveis. Quando eu falo vulneráveis, de me sentir sem afeto, de me sentir desamparado. Quantos anos que eu não pedia um colo? E não é o colo porque eu estou tristinho. Não, é o colo do aconchego. Sim. Nós fomos feitos fisicamente para aconchegar um outro. E, cara, quantos homens eles deitam no colo de uma mulher? Quantos homens falam para uma mulher as suas fragilidades? Raríssimo. Quanto o homem ele chora, ele se expressa. Eu sou um cara que, eu me emociono tão fácil, cara. Eu sou o maior chorão da vida. Então, assim, cara, encostar na minha vulnerabilidade me mostrou que o meu maior poder está onde eu não tenho controle. Porque quando eu não tenho controle, eu sou. E quando você meu amigo, aí você se torna imparável. Aí você se conecta com tudo, você se conecta com o outro, com a natureza. Você começa a perceber que não existe diferenças, existe só complementos. É tudo complementariedade, cara. Uma coisa soma a outra. Então, assim, essa nova visão que eu ganhei também me ajudou muito a entrar num posicionamento diferente. Hoje eu sou mais assertivo. Hoje eu não discuto sobre preço com o meu cliente. Hoje eu chego para o meu cliente e falo, olha, o meu trabalho ele tem esse preço. Se o cliente vira para mim e fala assim, mas está caro, eu já falo, mas comparado ao quê? Tem alguém que está te oferecendo exatamente a mesma coisa e está te cobrando algo muito menor que isso? E mesmo se ele me apresentar alguém, eu falo, ok. Então, se você tem uma pessoa que te oferece a mesma coisa que eu, com a mesma qualidade, com o mesmo entusiasmo, com a mesma intensidade e inteligência, por que você continua conversando comigo? Qual é a sua dúvida? Contrato, cara! Exato! Você não precisa de mim. Eu não sou precisável. Eu não quero que as pessoas precisem do Caruso. Eu quero que elas prefiram estar comigo. Então a palavra, hoje eu estou num momento onde tem, no mundo corporativo, que eu já atuo há muitos anos, são quase 30 anos, eu hoje gerei, através também de um grande trabalho com o Carlos Veiga, procura aí no Instagram, Carlos Veiga Júnior, é um cara que fala de gerenciamento bioemocional. É a partir dos ensinamentos que eu tive com ele que eu fui construindo a minha metodologia de gestão corporativa bioemocional, que respeita não só o processo
físico e pragmático, mas respeita o indivíduo na sua fisiologia, na sua bioquímica, no seu estado de presença. O profissional bem-humorado, feliz e alegre faz as coisas acontecerem. E isso depende de um gestor consciente. Eu vejo gestores pedagógicos, não vejo gestores andragógicos. E isso não é só aqui no Brasil, em vários lugares. Então, assim, eu estou trazendo alguma coisa que talvez já exista em algum outro lugar, mas eu ainda não esbarrei. Mas a gestão corporativa bioemocional é para que as pessoas não vivam mais a frase "eu não gosto do lugar onde eu trabalho". E sim elas falam, eu amo o lugar que eu trabalho, eu sei o que eu faço aqui, eu entendo o meu propósito de estar aqui. E isso passa por um olhar sistêmico do colaborador. Sim. Eu tenho que olhar para ele 360 graus. Eu preciso conhecer o indivíduo. Edgar, se eu fosse uma pessoa de RH hoje, eu faria formações em comportamento e quando você vem para trabalhar na empresa, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar 3 horas com você para entender a tua trajetória de infância, de adolescência, seu relacionamento com seus pais, com seus amigos, socialmente, para entender quem é Edgar Caetano, quem é esse indivíduo, qual é a potência máxima que esse cara tem para poder trazer e somar um time de pessoas. Porque o que é uma empresa? Uma empresa é uma grande oportunidade de você evoluir. Isso. A empresa que não tem consciente que ela é uma alavanca de melhoria contínua do ser humano, ela tende a fadar, ela vai perder. Como a gente viu várias empresas que pela tecnologia também acabaram. Exato. Então, cara, assim, hoje eu falo, a gestão corporativa bioemocional não é para a empresa que pensa ainda de forma pragmática e hierarquicamente maslowiana. Porque a pirâmide de Maslow, quando o pessoal chega lá na ponta, sabe para onde o cara vai? Depois que ele... necessidades básicas, bens, etc., status, papai, ele chega lá na ponta, para onde ele vai? Para a droga. Porque ele não tem mais para onde ir. Então o que ele quer fazer? Ele quer explodir a consciência. Ele vai para a droga, vai para o vício, vai para o álcool, vai para o sexo. Por quê? Porque tanto que, a pessoa mais solitária no mundo corporativo chamam-se CEOs, presidentes, pessoas que estão em cargos lá em cima, que o pessoal só vê o fiofó da pessoa. É o macaco que está na parte mais alta. Quando você olha para o macaco, que é o rei da bananada, você olha ele lá para cima, o que você vê? Você vê a bunda dele. Exato. Você vê o fiofó, você não vê o rosto. Por isso que o método Kaizen, Lean Management, traz de novo, olho no olho, contato, conexão, e aí você vê quem é esse gestor, meu. Líderes podem ser criados? Sim, mas desde pequenos. Então, cara, o que eu faço hoje é levar a palavra para dentro das empresas, com metodologia, com mecânica de processos. Eu tenho parcerias, eu tenho uma parceria muito forte com a GAT Consultoria, que é da Ana Gatti, uma super parceira, que a gente está fazendo um trabalho fantástico, né, numa empresa em Curitiba. Então, assim, é importante o processo? É. Mas eu ouvi uma entrevista do Diniz que ele fala, a empresa tem 2 pilares fundamentais. Processo, pessoas. Se os dois não estiverem tiver investimento nos dois, preparação, cara. E o que é isso? E aí eu ponho o 3º pilar. Processo, pessoas, comunicação. Fazendo a Porque grande o que une a base do processo e das pessoas chama-se comunicação, e olha só, intrapessoal, o processo intrapessoal, as pessoas intrapessoais e a interdependência que entra no interpessoal para que esse trígono perfeito se transforme em quê? No extraordinário, que é fora da ordem. E aí vem a música do Caetano. Alguma coisa está fora da ordem, da nova ordem mundial, tirando a crítica à nova ordem mundial. Mas qual é a sua nova ordem mundial? Quem é você na fila do pão? É assim que na comunicação. É assim que a gente começou. Então, tem um projeto onde eu estou me unindo, e quando eu falo de espiritualidade, a gente ainda esbarra muito na espiritualidade no sentido de ainda levar para o espiritismo, porque a palavra espiritualidade, espiritismo, mas toda religião trabalha a espiritualidade. Exato. E uma boa amizade é a expressão de espiritualidade. Então, o próximo caminho que eu já no 2º semestre começo a elaborar e posso falar publicamente, preparem-se para o pastor do humor. Né? Mas eu não quero ovelhas, não é para seguir. É para despertar as pessoas para um outro momento onde há alegria, há amor.
onde há amor, há movimento. Então, assim, alegria, amor, comunicação. Porque quando eu comunico com alegria e com amorosidade, você não precisa fazer força. Exato. É orgânico, é natural, é visceral. Natural, A comunicação tem que ser visceral. Visceral. Eu digo que a comunicação é a camada externa de quem nós somos. Então ela vem de dentro. Se você não mudar de dentro para fora, cara... Não acontece. Não acontece. E a Não comunicação, eu falo a comunicação coerente. Coerência na Isso. medicina é a tua frequência cardíaca com a tua frequência respiratória. Então, o que é a coerência, né, na comunicação? É você saber do que você está falando, é você não achar coisas, porque quem acha alguma coisa é porque estava perdido antes. Então, não seja um perdido na vida, né? Vai buscar conteúdo, o fake news que você falou como se for... Cara, vai buscar as raízes das informações que você está recebendo. Você recebeu uma informação, vai ver na prática o que está sendo feito. Não sai por aí replicando coisas que você ouviu de orelhada. Dizem que... né? Eu gosto porque o Whindersson Nunes ele fala da mãe, né? Diz que... Da onde vem esse diz que, né? Então, assim... Faça seus testes, pratique, Isso. melhore a cada dia. Como seria você pegar um ano... Tem aquele Jordan, né, que é um psicólogo que meu cara tá bombando. Ele fala umas coisas que são maravilhosas. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas é Jordan alguma coisa. Ele fala assim... Isso é Peter Jordan? Acho que é, não sei. isso. Ele fala assim... Pega um ano da sua vida e fala, vou ser bom, vou ser melhor em tudo que eu faço. Você é uma pessoa que se comunica melhor, você é uma pessoa mais simpática, você é uma pessoa melhor educada, vou me alimentar melhor, vou fazer uma atividade física melhor, eu vou melhorar tudo que eu faço na vida. Aí faz um ano de experiência. Aí você vê que resultado você vai ter. Depois você escolhe se você não quer mais ser daquele jeito. Difícil voltar. Então assim, cara, e aí eu entro num contraponto. O que é melhor? Né? Melhorar. Né? Cara, melhorar é algo que você não precisa fazer força. Melhorar é você tomar consciência, de novo, toma consciência de si, toma consciência do seu corpo, da sua sexualidade, do seu charme, né? Cara, não economiza a humanidade. Essa oportunidade de a gente viver é tão forte, cara. Não economiza, cara. Não economiza. Então, assim, é nessa linha o trabalho hoje, a gestão corporativa bioemocional. Continuo com os trabalhos das entidades, palestras, workshops, treinamentos. Fiz trabalhos fantásticos no ano passado. Tá aí a internet para a gente poder, né, e esses meios de comunicação, para a gente gerar a oportunidade das pessoas ouvirem algo que tenha relevância. Então, assim, quando o pessoal me fala assim, não, esse vídeo está muito longo, eu falo, cara, não é o teu conteúdo que está pobre. Porque quando você tem um conteúdo que realmente vale a pena, você ouve. Exato. E eu não tenho a expectativa que a pessoa que está ouvindo a gente vai ficar essa 1 hora e tanto ouvindo a gente. Mas se você está até agora ouvindo a gente, é porque alguma coisa em você acordou. Exato. Agora a pergunta é, o que você faz com isso? Então, pega tudo isso que não nos pertence, porque se a pessoa que está ouvindo a gente, Edgar, ela se afinou com esse tipo de comunicação, ela faz parte da gente. Exato. Você que está ouvindo faz parte da gente. Então, cara, bora espalhar. O mundo precisa de mais transformadores por meio da comunicação. Da comunicação feliz, da comunicação alegre, da comunicação bem-humorada, da comunicação ativa, da comunicação de conhecimento. E pare de replicar modelos só. Vai lá, estuda o modelo, mas cria o teu jeitão, coloca o teu borogodó. O autor que você mencionou, o Google me lembrou aqui, é Jordan B. Peterson. Isso, Esse Jordan mesmo. B. Peterson. Fantástico o trabalho dele, fantástico. E o seu trabalho também, Caruso, fantástico. Como que as pessoas te acham? Pra te contratar? Elas me acham bonito. Elas me acham engraçado. Cara, eu sou fácil de achar porque assim, eu tô no Instagram, tá? Roberto Caruso Oficial. E aí o Jordão ficava zoando comigo, né? Por que você coloca aí o oficial? Eu falei, também. cara, porque tem mais Roberto Caruso, Exato. então eu tive que colocar o oficial. Aí beleza, então no Instagram eu tô no Roberto Caruso Oficial. No YouTube é Roberto Caruso, tá? O conteúdo não tá ainda do jeito que eu quero, porque também não tá dando tempo para fazer mais coisas. Então, outra coisa, né? Ninguém faz nada sozinho. Agora eu tô com uma agência digital, que é a Labs Design, que é quem fez
o meu site. O site é humorizar.com.br. Pode ser humorizar com H ou humorizar só com U. Facilmente acha. Porque o meu humorizar tem até a marquinha que eu vou mostrar aqui, não sei se a câmera vai ver, mas tem um Uzinho aqui, tá na pele, né? Humorizar.com.br é quase uma plataforma de comunicação. Sim, eu fiz de é uma maneira, fantástico. tem muita coisa lá, então assim, gente, não vão achando que vocês vão ver só um landing page. Tem mesmo conteúdo. Você vai achar Entidades da Alegria lá, pro time de palestrantes, tem um vídeo de cada fantástico. entidade Seus falando, personagens são né? fantásticos. Então, continuo com esse trabalho. Tem o trabalho da mentoria que vai abrir, a mentoria em humoratória, que é como você trazer a comunicação da humoratória, do humor dentro do seu dia a dia, e pode ser qualquer tema. Eu fui convidado pela GV para um workshop para ser feito para os docentes, estou esperando só a aprovação deles, mas tenho o interesse da GV em que eu possa trazer um pouco desse conhecimento da linguagem bem-humorada para o momento de você, né, compartilhar conhecimento. Então, espero ter a honra de melhorar um pouco esses profissionais da área da educação, que eu falo educação no Brasil precisa ser muito investimento. Muito. Então, assim, eu estou navegando em alguns lugares, no Instituto Europeu de Design também eu faço já cursos de preparação para o TCC, e ali eu acabo tendo uma interação legal com eles. Eu estou no mundo, cara, e agora o projeto Europa, que aí é primeiro Itália, Espanha, Portugal, levando a Humorizar para lá. Então tem uma viagem que eu vou fazer para poder estudar ali, né, mais a cultura deles. Porque, cara, assim, é o que eu falei nos nossos bastidores, né? Seria muito tacanho, muito leviano da minha vida eu não levar a palavra que possa despertar a ponte para a pessoa se olhar de uma maneira diferente. E eu não estou pensando na parte financeira, eu estou pensando realmente assim, o que eu vou entregar para o mundo? E não é aquele papo de legado, né, meu? Não é legado. Cara, é o que eu vou fazer com prazer. Então, a empresa, o corporativo me traz o meu profit, né, a grana para poder viver, mas tem um projeto muito lindo que está começando a ser construído a 4, 6 mãos, que é exatamente para a gente levar essa palavra desse despertar para as pessoas. Roberto Caruso, imparável, sensacional. Parabéns pelos projetos. Vamos para o nosso Pinga Fogo, Roberto. Estamos chegando no final aqui do episódio número 1 do Comunica Play. Mais uma vez, assim, vou repetir, é uma honra ter você estreando aqui esse podcast. Para você que está nos assistindo, não importa onde você esteja, você está no YouTube, no Spotify, em outro agregador de podcast, eu não sei que comandos tem aí. Então, curta, compartilhe, comenta, segue, faz todos os paranauês que tiver. Dá 5 estrelas, se tiver essa opção também. Ajuda nós. Vamos lá. Pinga Fogo. Roberto Caruso aqui no Pinga Fogo. Primeira pergunta, o que te move a levantar da cama numa segunda-feira fria e chuvosa? Alegria. Qual o filme que mais te marcou ao longo da sua vida e por quê? Cara, o filme que mais me marcou foi um filme com Robin Williams, que é Sociedade dos Poetas Mortos. É um clássico. Esse é um filme que marcou muito, e tem um outro que é com ele também, que é... eu não lembro o nome, mas não sei o que, Além da Vida. Eu esqueci o nome, mas assim... A gente vai pesquisar e colocar na descrição do episódio. É a história que, assim, a mulher se suicida e ele vai pro outro lado, o bicho vai, ele de uma forma, sei lá, no roteiro, quântica, ele consegue ir para poder resgatar a essência do amor além da vida. Amor além da vida. E aí, assim, eu tô falando mais de um, porque assim, Sociedade dos Poetas Mortos, Amor Além da Vida e Patch Adams. Os três Robert Williams. Os três com ele. Né, com o Robin Williams. Robin Williams. E por quê? Por que esses 3 filmes? Então, porque o Amor Além da Vida, porque eu acredito que o amor não é... A expressão maior do amor não é quando você se apega. É quando você quando você está no amor. Você não precisa cobrar. Amor não se negocia, amor não se parcela, amor não se vende. Amor é amor, ponto. Amor é. Eletricidade comunicação exatamente, entendeu? Deus é. Tá bom, não tem explicação, não quero explicar. Segundo, que é o outro lá que eu falei, o Sociedade dos Poetas Mortos. Por quê? Porque é uma aula para todos os docentes do mundo que você não é uma pessoa para você transferir conhecimento, e sim para você despertar, né, os alunos ou os estudantes
a eles terem a curiosidade de saber mais da vida. E ele usou isso de forma poética, de forma amorosa. Então, assim, o docente que simplesmente vai lá e ele descarrega uma matéria porque está dentro do programa pedagógico do MEC no Brasil aqui, eu acho que ele deveria escolher ser pipoqueiro. O verdadeiro docente, o verdadeiro professor, né, é aquele, professor, é o que ele traz a profecia. Traga o conhecimento, mas traga o conhecimento na prática. Ensine praticamente. Não, a memorização, a gente não precisa mais disso. Não é mais na memória. É assim, pratique o conhecimento. Pratique a informação. O professor, para mim, o professor ideal é aquele que te traz a informação e faz com que você possa praticar para se transformar em conhecimento. O filme é fantástico mesmo, ele ensina isso. E Pat Adams? Pat Adams, porque assim, a dor... né? Eu falo que a dor ela é um sábio recurso que a gente tem. Porque quando você sente dor, é um alerta para você olhar para você. Por isso que eu falo, não olhe para você só quando você sentir dor. Comece a olhar para você todos os dias. E eu fiz uma sigla de dor, que eu falo que é desvio ostensivo repetitivo. Uma dor é algo que desvia a tua atenção, é algo extensivo e fica repetindo. A dor fica lá com você. Então, assim, é para o quê? O que a dor está falando para você? Olha para você. A dor está gritando para você, olha para você. O que a dor fala para a pessoa? Cuide de você, olhe para você, né? Tenha mais atenção com você, não arrisque. E aí eu falo da dor e do medo. Porque o medo, eu também fiz uma sigla, é um acróstico. Medo, para mim, é meu envolvimento determina oportunidades. Diante do desconhecido, você vai ter medo, porque você não conhece. É instintivo isso. Então, assim, só tem um jeito de você descobrir se você pode melhorar aquilo. Se envolve. O que é que está te dando medo? Fragmenta. Do que é feito esse medo? Que partes eu tenho esse medo? São coisas, tudo que está aqui me dá medo. Então, assim, e aí você pode tanto fazer isso sozinho, como você pode, na hora, chamar pessoas para te ajudar. E eu só para fazer um adendo do Pinga Fogo, eu falo das 5 inteligências vogais, que está dentro da minha metodologia. 5 inteligências vogais, porque no alfabeto de 23 letras, a gente tem só 5 vogais. E as vogais, elas são a alma da comunicação. Porque se a gente tivesse só consoantes, você ia fazer só som. Exato. Aí a alma da comunicação está na vogais. A, E, I, O, U. Aí, inteligência artística, inteligência emocional, inteligência instintiva, inteligência orientadora e inteligência unificadora. Quando você põe arte na vida, quando você põe emoção, quando você entende seus instintos, você se orienta e você se une ao outro. Uau, sensacional. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos seguir no Pinga Fogo aqui, tá? Eu falei, vai ser um caos, é o caos mesmo. O Comunica Play é um caos com Roberto Caruso. Qual livro que mais marcou a sua vida? Cara, o livro que mais marcou a minha vida foi o Coelhinho Tutu. Não, brincadeira. Não é o Coelhinho, não. Não, o livro que mais marcou a minha vida, o primeiro que eu li assim que mexeu muito comigo, foi O Alquimista, do Paulo Coelho. Foi bem quando eu estava mexendo com as coisas esotéricas e tal. Então foi um livro que mexeu muito comigo. E A Profecia também, né? Tá. Tudo meio, né, espiritual, holístico. E qual que é o livro que está na sua cabeceira hoje? Cara, tem um que o próprio Johnny, né, sugeriu, que é o Storytelling do Robert McKee. É uma bíblia da comunicação, né, muito legal, né? E, cara, hoje, assim, eu tenho um livro que é Como Lidar com a Magia do Amor, do Robert Rappel. O Robert Rappel, ele já faleceu faz alguns anos, mas é um livro que me trouxe uma outra visão sobre o que é o amor. Então é esse livro que hoje eu estou na leitura. E tem tantos outros que, eu sou um eterno devorador de Greg Braden, de Bruce Lipton. Greg Braden na parte espiritualista, Bruce Lipton na parte de epigenética, Stanley Kellman, né, do Anatomia Emocional. Tem muitos, cara. Uau. Um fato que marcou a sua vida para sempre? Cara, ser palhaço de concessionária. Isso foi a virada da minha vida. Caruso, se você pudesse voltar no tempo e encontrar o Roberto Caruso com 20 anos, o que você diria a si mesmo? Vai fazer o Tantra. Sensacional! E a última pergunta do Pinga Fogo. O que você quer que as pessoas falem de você quando você não estiver mais aqui? Foi bom e continua sendo.
Sensacional. Roberto Caruso, eu tô falando teu nome aqui para as pessoas memorizarem. Sim, Roberto Caruso, Caruso, oficial no Instagram. Caruso para os íntimos como eu, Caruzão, como alguns se chamam. Muito obrigado, gratidão mesmo pelo tempo, desprendimento de vir até aqui, bater esse papo, contar a sua história, trazer as lições de vida aí. Eu tava fazendo spoiler do Comunica Play e dizendo para as pessoas, é um papo de mesa de bar, é uma resenha, onde a gente tem aqui, obviamente, um roteiro que é desrespeitado o tempo todo, porque a coisa tem que ser orgânica e visceral, a comunicação é assim. E você foi por um caminho aqui que, de fato, me surpreendeu positivamente. Eu estou arrepiado. Terminar isso aqui logo para te dar um abraço. Muito obrigado mais uma vez, Caruzão. Tamo junto. Cara, eu que agradeço, Edgar. É sempre um prazer. A gente se conheceu realmente lá, né? Eu falo que tem pessoas que são pontes, né? O Jordão, que eu chamo ele de Rottweiler da venda, né? É um cara que eu gosto, eu respeito muito ele, né? Eu falo que todo mundo tem as suas sombras e as suas luzes, né? Mas eu escolho ver o melhor nas outras pessoas, né? Então, assim, eu posso dizer com orgulho que eu não tenho inimigos na vida. Pelo contrário, eu só tenho parceiros, né? Exato. E eu quero te parabenizar. É uma honra para mim estar no primeiro capítulo do Comunica Play, que o nome tem tudo a ver, né? Então, assim, cara, Comunica Play, tipo... Cara, dá o play na sua vida. Para de ficar aí, né, postergando, entendeu? E assim, não tenha pressa. Faz que nem o filósofo, sem pressa e sem pausa, cara. Vai, e eu quero deixar a última frase. Lembrem-se de uma coisa. O sorriso, ele liberta e aproxima as pessoas. O riso as une e as fortalece. Não tem relação mais íntima do que você rir junto com uma pessoa. Então, cara, ria mais, você homem, mulher, LGBTQIA, fluido, o que você escolher ser, ria, sorria e viva a vida, sabe, do jeito que tem que viver. E cuidado com aquela frase, né, Edgar? Eu gosto de falar isso. Quando alguém chegar para você e falar assim... a vida é curta. Tipo, o tempo é o bem mais precioso que você tem na vida. Eu respeito a quem fala isso, mas eu vou no sentido contrário. Se alguém chegar para mim e falar assim, a vida é curta, eu vou falar assim, é porque você não está curtindo a vida. Exato. Porque quando você curte a vida, é você que faz o seu tempo. Então, curtir a vida... Para mim, é o ato mais precioso que você pode ter para honrar a sorte, oportunidade e preparação de você estar vivo aqui. Que Deus te abençoe você. O programa me emociona, eu vou me emocionar, a voz está embargando, mas já voltei ao normal, né? Mas é porque é uma honra e, assim, parabéns. Você tem, sabe que você tem meu apoio sempre, cara, de estar junto. Super grato. E que venham muitos. Você que ainda não veio no Comunica Play, pode fazer a fila e vir, porque aqui você vai poder abrir oportunidades para as pessoas não só te conhecerem, mas para as pessoas também entenderem que há várias luzes no fim do túnel e não só uma. Uma honra, meu amigo. Muito obrigado. E você que está nos assistindo... Continue seguindo o Comunica Play, nos acompanhe aqui toda semana com um comunicador ou uma comunicadora, trazendo as suas histórias, os perrengues que passaram dentro e fora da comunicação e, claro, deixando para você alguns insights, ferramentas, boas práticas e técnicas para você melhorar a sua comunicação de dentro para fora. E, claro, eu quero também convidar você para conhecer o meu trabalho no Instagram, @EdgarCaetanoOficial. No meu site, edgarcaetano.com.br, você encontra ali os meus treinamentos e os meus cursos. E, claro, se você está num ambiente corporativo e quiser contratar os meus treinamentos, as palestras e as mentorias da Ágoras Academy, agorasacademy.com.br. Eu sou o Edgar Caetano e foi um prazer estar com você nesse primeiro episódio do Comunica Play. A gente se vê na próxima semana. Até lá e um forte abraço.